Seja muito bem-vindo a mais um estudo da Bíblia que faremos neste momento. Se você tem condições, pegue aí a sua Bíblia e abra no livro do Apocalipse. Nós vamos estudar nessa noite alguns textos, não somente do Apocalipse. Muito bem-vinda, Evelyn, Sâmia, a Liliane, Jane, Gilvana, Alexandra, muito bem-vindas meninas. Camila, muito bem-vinda, vamos chegando. Silma, querida, minha sogra, gente, amada, que criou esse homem maravilhoso que é meu marido. Muito bem-vindas meninas, já peguem sua Bíblia aí. Edilene, bem-vinda, pegue a sua Bíblia pra gente estudar. Eu peguei todo o meu material aqui. Já tô aqui com tudo direitinho pra gente estudar nessa noite o traidor desmascarado pelo Apocalipse. Semana passada nós estudamos o personagem central do Apocalipse. E nessa semana hoje nós vamos estudar quem é o antagonista. Muito bem-vinda, Ju, Edilene, Júnior, muito bem-vindos. Então abra sua Bíblia aí. Sabe uma coisa que me intriga muito? Que atualmente, quando se pensa no mal, é sempre muito místico, são forças. Quando se pensa em Deus, se tem uma pessoa para ocupar esse papel. Embora também tenha um corrente por aí do universo, né, uma coisa toda mística. Mas quando se pensa no mal, sempre se atribui as obras de Satanás a Deus. Você já parou para pensar? Quando uma pessoa morre, quando uma pessoa está doente, foi a vontade de Deus, foi a vontade de Deus. Então, se é bom e se é ruim, vem de Deus? Entende? É muito confusa essa ideia. A gente precisa entender exatamente quem é quem, para a gente conseguir entender e se posicionar de qual lado nós estaremos. Por isso esse estudo que nós vamos fazer nesse momento é tão importante, para que a gente entenda pela Bíblia, pela palavra de Deus, quem é o antagonista, qual é a origem dele, qual é a missão dele e qual será o resultado da missão dele. Porque nós estamos aqui no planeta Terra no meio de um conflito cósmico. E esse conflito entre o bem e o mal não é só um conflito entre forças, mas entre realmente pessoas que existem. E se Deus existe, também existe um antagonista. Nós vamos estudar ao longo do estudo nós vamos ler alguns textos da Bíblia, mas eu já vou adiantar para você que durante a leitura destes textos você vai perceber que um dos maiores ardis de Satanás, a palavra Satanás, ela significa tentador. É disfarçar sua obra de forma... Isso é o engano. É a mistura da verdade com a mentira. De forma que, se possível, até as pessoas que são fiéis a Jesus, que são fiéis a Deus, elas caiam vítimas desses enganos. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 12... Nós vamos ler do verso 7 a 10. Quais são alguns dos nomes pelos quais o arqui-inimigo é chamado no livro do Apocalipse? Satanás é mencionado 55 vezes no Apocalipse. E nós vamos ler aqui essa passagem, então, para a gente identificar alguns dos nomes pelos quais ele é chamado. Houve então uma guerra nos céus. Então veja bem, o conflito no qual nós estamos inseridos aqui na Terra, ele começou no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Miguel é um dos títulos de Jesus, do Deus Jesus. Então esse título, o nome Miguel, ele é do hebraico e a tradução dele é uma pergunta. Quem pode ser igual a Deus? Então, toda vez que Jesus aparece com esse título na Bíblia, significa que ele está em combate. Nós vamos ler também aqui na Bíblia, daqui a pouquinho, qual foi como é que Satanás, de anjo de luz, querubim cobridor, ele se tornou Satanás, o tentador.
Ele desejou ser igual a Deus, já nós vamos ler. Por isso que Jesus, quando ele aparece em guerra contra Satanás, o título dele é Miguel, é uma pergunta: quem pode ser igual a Deus? Continuando, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Como é que foi essa luta? Se realmente foi física, nós não sabemos, mas foi uma luta ferrenha. E o dragão e os seus anjos revidaram. Então veja, eles não se renderam, eles revidaram. Estes, porém, não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Então, eu já falei isso para vocês aqui nos outros estudos. Jéssica, Celina, muito bem-vindas. Dani, muito bem-vindas. Já falei isso para vocês nos outros estudos que... Ai, gente, agora eu me perdi. Eu tenho que parar de dar boas-vindas. Mas eu já vou lembrar. Então vamos continuar a leitura. Esses não foram suficientemente fortes, assim perderam seu lugar nos céus. Então o grande dragão foi lançado fora. Então alguns dos nomes pelos quais Satanás é chamado aqui no Apocalipse: dragão, continuando, ele é a antiga serpente, o diabo ou Satanás. Tô continuando lendo aqui, então ele aparece aqui já 4 nomes, né? Que engana o mundo todo. Continuando a leitura da Bíblia. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Então ouvi uma voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Então, acusador, um 5º título, né? Então, olha só, ele nos tenta, ele é o tentador, acima de tudo, esse é o significado da palavra Satanás, e ele é o acusador. Então, veja bem, ele nos tenta, ele nos persuade, e é lógico que quando a gente fala assim, Satanás não é onipresente, como Deus é onipresente. Então, não é talvez Satanás diretamente que está agindo na tua vida, que está agindo na minha vida. Mas, veja aqui, que ele tinha anjos também do lado dele. E a gente vai ler na Bíblia, daqui a pouquinho, para você tentar ter uma ideia do número de anjos que se posicionou ao lado de Satanás. Eu nem gosto de usar a palavra Lúcifer, porque a palavra Lúcifer não está na Bíblia, tá? A palavra Lúcifer, ela vem da tradição, ela significa anjo de luz, porque é isso que a Bíblia diz, que ele tinha luz, que ele era um anjo, mas na Bíblia não está escrito Lúcifer, então eu nem gosto de usar essa palavra, eu prefiro usar Satanás, porque essa palavra tem na Bíblia. Então, eu queria dizer alguma coisa bem importante. Quando a Bíblia ela fala de céu, ela não está falando do céu, a atmosfera, né? A gente olha para cima e a gente vê lá a atmosfera, um pouco do espaço sideral. Não é isso. Esse céu aqui que é mencionado, de onde Satanás foi expulso com seus anjos, é o quartel-general de Deus, é o trono de Deus, é o lugar físico no universo onde Deus habita. Que não sei como é. Talvez seja um planeta, talvez seja, não sei, uma nébula cheia de estrelas, eu não sei. Mas é um lugar físico no universo onde Deus habita. Desse lugar onde Satanás vivia com os anjos, porque ele é um anjo, e ele não perdeu a sua glória, ele não perdeu o seu poder. Então essas imagens caricatas do diabo com chifre, com rabo, isso não existe, gente. Isso foi inventado pelo próprio Satanás, inspirando a mente de artistas ao longo das eras, para que as pessoas fizessem essa imagem grotesca, pitoresca dele, digna de deboche. Então, ele é um anjo poderoso, conforme ele foi criado por Deus. Nós já vamos ver isso adiante. Então, aqui nesse texto, é muito importante que a gente perceba que ele morava no céu, ele é um anjo, mas ele foi expulso para a terra. E ele foi expulso junto com os anjos que apoiaram ele na rebelião. Então, aqui diz que houve uma guerra, que ele e os seus anjos revidaram, mas eles perderam essa guerra. E aí depois no final fala assim: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Esse texto é um texto de Apocalipse, num contexto após a entronização de Jesus. Então veja que no início ali nos primeiros versos está falando assim:
tá te contextualizando de onde vem o antagonista. E aí depois diz assim, mas não se preocupe, porque agora veio a salvação, veio o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então, a partir do momento que Jesus se torna uma pessoa, vence o pecado, é crucificado de forma injusta, porque como alguém que não pecou, ele não merece a morte, que é o salário do pecado. Então ele vence o pecado, ele conquista o trono da terra, o trono que Adão tinha perdido quando caiu no engano de Satanás, trono que foi usurpado por Satanás. Vamos ler isso na Bíblia também daqui a pouquinho. Então, quando Jesus conquista o trono da terra na sua ressurreição, ele sobe para o céu e ele é entronizado lá. Nesse contexto é que é escrito aqui que não se preocupe, tá tudo bem que aconteceu tudo isso, que Satanás veio pra terra e que ele fez da nossa vida aqui um caos. Tá tudo bem, porque vai acabar tudo bem num determinado momento. E é isso, e é por isso, exatamente por isso que a gente tá estudando aqui semanalmente, pra gente entender quando é que esse caos da terra, ele vai se tornar o lar de paz que Deus prometeu e ele vai se tornar o reino de Deus, porque a Bíblia ela usa a palavra, a expressão reino de Deus para definir no mínimo dois cenários. O reino de Deus que acontece dentro de nós, quando nós somos transformados pelo poder de Deus e a gente começa a manifestar traços de caráter de Deus, e o reino de Deus, que é o reino físico mesmo, quando a Nova Jerusalém desce. Lembra que a gente já leu aqui nos nossos estudos que Jesus foi preparar um lugar e ele vai voltar. Então, quando essa cidade ela vem, quando isso é o estabelecimento físico do reino de Deus. E se você tem alguma dúvida, você pode colocar ali na caixinha das perguntas pra gente perguntar, tá bom? Aqui a Rose perguntou, dá pra saber se Satanás veio pra terra antes ou depois da criação? Excelente pergunta, Rose. Dá pra gente saber sim. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia que eu já leio pra vocês. Então, Satanás, aqui ó. Deixa eu ler Gênesis, o capítulo 1, o verso 1. Só um minutinho aqui. Diz assim, ó. No princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra... eu tenho que colocar numa versão antiga. A melhor linguagem para a gente estudar a profecia é a Almeida Revista e Corrigida, porque ela é bem fiel aos originais. E a questão da mudança de palavra, na versão, nova versão internacional e na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, são excelentes para a gente se familiarizar com a Bíblia, mas para estudar profecia não, porque a alteração das palavras para que a gente possa entender melhor as palavras antigas, ela altera o contexto da profecia também. Então por isso eu sempre uso para a gente estudar aqui a versão Almeida Revista e Corrigida. Gênesis 1, verso 1 diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, a terra, ela, num estado de sem forma e vazia, ela é chamada de abismo. E aí, eu não sei se nos textos que a gente vai ler hoje, tem esse texto falando de Satanás no abismo. Mas eu vou encontrar esse texto se a gente não... Porque o meu estudo já está preparado, tá? Mas aí, se a gente não ler esse texto da Bíblia, depois eu fico devendo para vocês e eu vou postar lá. Porque daí, por essa palavra abismo, a gente consegue entender que Satanás ele foi expulso para a terra nesse contexto abismo. Deixa eu até ver que, inclusive, pode ser que seja esse capítulo mesmo. Capítulo 12 do Apocalipse. Só um minutinho aqui que eu tô vendo aqui na minha Bíblia. Capítulo 12 do Apocalipse, a gente estava lendo do 7 ao 10. Não, aqui não menciona a palavra abismo mesmo. Mas depois a gente vai... Mas depois eu vou procurar esse texto e vou trazer para vocês, tá bom? Então, no livro de Ezequiel, Satanás ele é apresentado sob o símbolo do perverso rei de Tiro. São profecias que já foram cumpridas, elas tinham um cumprimento naquele tempo, mas elas também tinham um duplo sentido para mostrar
Satanás, para revelar Satanás. Então ele é apresentado de forma simbólica como o rei de Tiro e também é mencionado como o rei da Babilônia, tá? Então eu vou ler para vocês agora um texto de Ezequiel, vamos ler lá. Ezequiel capítulo 28 fala de Satanás. Ezequiel 28, verso 15, esse capítulo 28, depois se você quiser estudar, estuda ele. Tudo que fala lá se aplica também a Satanás, tá? Capítulo 28, verso 15 diz assim, ó: você era inculpável nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Então, na linguagem antiga, né, a Revista e Corrigida fala assim, até que se achou iniquidade em ti. O que é iniquidade? Que é melhor pra gente entender do que maldade. Iniquidade, iníquo, é o contrário de íquo, de igual. Então, ele era perfeito nos seus caminhos, até o dia que ele foi desigual. Ele era igual a Deus, entende? Porque o nosso modelo é Deus. Então ele era igual a Deus. E a questão de ser igual a Deus, ela também a tradução, seria a forma como a gente entende a palavra justiça. É justo andar, seguir justo, seguir exatamente o caminho. Então, ele era igual a Deus, ele era íquo, até o dia que ele se tornou iníquo, até o dia que ele se tornou desigual a Deus. Então, isso é a maldade, é a desigualdade em relação a Deus. E eu já disse para vocês no estudo da semana passada, no episódio anterior, que a Bíblia fala de 2 mistérios, mas eu não tenho esse texto aqui para te dizer, mas eu posso procurar depois. É o mistério, a Bíblia fala do mistério da piedade, que é o amor de Deus por nós, como é que Deus nos ama, nós sendo quem somos, extremamente maldosos, corruptos, degenerados, terríveis. E o mistério da iniquidade, como é que num lugar perfeito, no céu, dentro do coração de um anjo, surgiu a maldade. Então é um mistério, a gente não sabe a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas a gente sabe como aconteceu, porque a Bíblia diz como é que Lúcifer se corrompeu. Eu usei a palavra Lúcifer, né? Bem a palavra que eu não queria usar. Como é que Satanás se corrompeu? Como é que de um anjo ele se tornou o tentador? Então, no capítulo 28 ainda, no versos 16 e 17, diz assim, ó: na multiplicação do teu comércio, ou seja, na vida dele ali, nas coisas que ele estava fazendo, né? O comércio é isso, é trocar, nas trocas que ele estava fazendo, nas interações sociais que ele estava tendo ali, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus. Ou seja, de novo confirmando aquilo que está lá em Apocalipse, que Satanás ele foi lançado, ele foi expulso do monte de Deus, ele foi expulso da cidade de Deus. Continuando aqui. Fora do monte de Deus te farei perecer, ou seja, ele vai ter um fim. Ó querubim protetor, entre pedras afogueadas andava. Ou seja, ele era um querubim protetor, ele estava no trono de Deus, não sentado no trono, né? Mas o trabalho desse anjo era no trono de Deus, ele era um querubim protetor. Continuando a leitura, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então aqui a gente vê aonde Satanás começou a como que começou a se desenvolver a iniquidade no coração de Satanás. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, ou seja, ele começou a se achar muito lindo, muito especial, muito isso, muito aquilo. Ele se envaideceu. O orgulho começou a surgir dentro dele. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, ou seja, por causa da fama, porque ele tinha uma posição elevada, ele era um querubim protetor, ele oficiava no trono de Deus. Não são todos os anjos que oficiam no trono de Deus. A gente vai, à medida que a gente estuda o Apocalipse, você vai ver na visão do trono, que é no capítulo 5, você pode olhar lá na sua Bíblia, quantos anjos estão sobrevoando o trono de Deus. Não são todos eles, é um número limitado, são 4 anjos. Então, Satanás ele era um desses anjos que oficiava no trono de Deus.
Exatamente, Rosa, ele parou de olhar para Deus, ele começou a olhar para si. Excelente definição. E você já reparou que quando a gente cai em tentação é exatamente a mesma coisa? A gente começa a se achar orgulhoso, assim, vai descer. Ah, porque eu não preciso vigiar, eu não preciso me preocupar. Eu já sou bom nisso, eu já sou bom naquilo. Nossa, eu já estou fazendo isso há tanto tempo, eu não vou cair em tentação. É bem assim, é o mesmo caminho. E Satanás, ele apresenta para nós a mesma tentação que fez ele se corromper. A mesma tentação que ele apresentou para Eva foi exatamente o que levou ele a cair. Ele, quando ele olha para Eva e ele conversa com Eva no Jardim do Éden, ele diz assim, ah, Deus não disse para você que você não podia comer de nenhuma árvore do jardim? Então primeiro ele convida ela para conversa e veja como ele usa a palavra de Deus, distorcendo o significado. E aí, como ele usou a palavra de Deus, isso chamou a atenção de Eva, porque Eva amava a Deus. Então, ela fica intrigada e ela, não, Deus não falou isso. Deus disse que a gente pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal a gente não pode comer, porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. E aí, da forma como Satanás fala, ele diz assim, não, certamente vocês não vão morrer, mas Deus não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal. Ou seja, ele apela para a vaidade de Eva, ele apela para o ego de Eva. Olha, Deus na verdade não quer que você seja conhecedora do bem e do mal. Só ele quer saber, ele não quer que você saiba. Ou seja, Deus é egoísta, ele está te privando de alguma coisa. Então ele age distorcendo a palavra de Deus. Isso é desde o começo da criação, minha gente, é desde o começo do mundo. A forma que Satanás nos engana é sempre a mesma. Ele usa a palavra de Deus em todos os contextos. Por exemplo, a gente tem a palavra de Deus no contexto da sociedade, no contexto moral. A moral da sociedade, quando você vai para a Bíblia, você vê que a moral da sociedade é de acordo com a Bíblia. Não pode matar, não pode trair. A moral da sociedade, ela é de acordo com a Bíblia, só que daí Satanás ele começa a distorcer e apresentar outras opções. Não precisa, pode trair, não tem problema. Pra que casar? Nem casa. Se você já tá preocupado de trair, nem casa. Sabe, ele vai distorcendo aquilo que Deus institui. Então, a forma que Satanás engana, ela não mudou, ela é a mesma. Por isso que é tão importante a gente aprender a forma como ele age para que a gente não seja enganado. E aí, então, quando ele inspira a vaidade para Eva, ele diz assim, não, certamente você não vai morrer. Tipo assim, você pode ser Deus, você pode ser imortal. Sabe? Você, na verdade, depois que você souber a ciência do bem e do mal, vai ser até uma evolução para você. Então, não se prive. Ouça o seu coração, faça o que o seu coração mandar, faça o que você deseja. A forma como ele tenta implantar no coração de Eva, a mesma coisa que surgiu no coração dele. Lúcia, querida, continuando então, aqui então no verso 17, no finalzinho, ele diz assim, né? Que ele se corrompeu por causa da tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então Satanás, ele está humilhado. Desde que, com requinte de crueldade, ele incitou os judeus a crucificarem Jesus, os romanos a crucificarem Jesus. Então ele foi humilhado diante de todos os governos do universo, diante dos líderes dos outros planetas, diante das outras criaturas de Deus, diante das outras pessoas que Deus criou nos outros mundos. E ele vai ter um fim certo, e a gente vai ler isso aqui durante esse estudo, mas também já tem um vídeo só sobre isso, sobre a destruição de Satanás, que tá aí no IGTV. Você pode olhar lá na abinha dos Reels. Continuando então aqui, outro aspecto importante que destaca Isaías lá, né? No capítulo 14, então, com o símbolo do rei da Babilônia. Eu vou ler para vocês aqui. Gente, eu não acredito que... Ah, não, tá aqui, certinho.
Então, eu vou ler para vocês Isaías capítulo 14, do verso 12 ao 14, tá? Capítulo 14 de Isaías também fala de Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Então, aqui, evidente, claramente falando de Satanás. Como caíste do céu, foi lançado, né? Ele foi expulso, ele caiu do céu. Lá, do céu, que eu já falei para você, não é da atmosfera, espaço sideral, quando você olha para cima. É realmente o lugar físico onde Deus habita. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, ou seja, ele que governava, agora ele foi expulso. Tu dizias no teu coração. Então olha o que Satanás pensava, olha a forma como ele pensava. Eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. A palavra estrela em profecia, ela significa anjo, tá? Eu vou ler para você, aqui ó, Apocalipse 1, verso 20, diz assim, ó, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra são anjos. Depois eu vou ler de novo, tá bom? Para vocês. Então, anjos, na Bíblia, a palavra estrela significa anjo. Então, continuando lá. Eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Então, Satanás almejava estar acima de todos os anjos. Exaltarei o meu trono. Olha o que ele queria. Ele queria estabelecer um trono. E no monte da congregação, ou seja, quando fala monte da congregação, é o monte de Deus, o monte santo, onde todos se congregavam, onde todos vinham adorar a Deus. Então, no monte da congregação, me assentarei. Então, o que Satanás queria? Fernanda, muito bem-vinda. Vanessa, muito bem-vinda. Minha prima. Então, o que é que Satanás queria? Ele queria estabelecer o seu trono, onde Deus se assenta, no monte da congregação, acima das estrelas de Deus. E me assentarei, estou continuando a leitura aqui do capítulo 14 de Isaías, verso 14. E me assentarei da banda dos lados do norte. Quando a Bíblia em profecia também ela fala do norte, ela também está falando de Deus, tá bom? Mas mais pra frente a gente vai passar por isso de novo. E aí vocês vão entender bem direitinho. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que Satanás almejava. O desejo dele era ser Deus. Ele não queria ser igual a Deus em caráter, em bondade, em amor. Lembram que no episódio anterior, né, no estudo anterior, eu falei para vocês que o caráter de Deus ele é um caráter excêntrico. Ele doa de si. Eu não gosto de usar essa palavra, mas a energia ela sai de Deus para criar vida. Então Deus ele doa de si. Isso é excêntrico, o movimento é excêntrico, mas Satanás, a forma dele agir é um movimento concêntrico. Ele quer que os anjos o adorem, ele quer o trono de Deus. Ele não queria ser igual a Deus, então memoriza isso. Ele não queria ser igual a Deus em caráter. Ele queria ser igual a Deus em poder apenas. Por isso que ele se tornou iníquo. Por isso que ele se tornou desigual. Porque enquanto ele estava buscando imitar a Deus, estava ótimo. Porque ele estava no caminho correto, ele estava no caminho, na justiça, praticando a justiça, no caminho seguindo a Deus perfeitamente. Mas houve um momento em que ele desejou ser igual a Deus para que ele fosse adorado. E aí nesse contexto, porque isso aconteceu, porque ele desejou estabelecer seu trono no céu, veja o que aconteceu. Então no capítulo 12, de novo, né, eu vou ler para vocês do verso 7 a 9, mais uma vez, para a gente entender daí. Então é nesse contexto que no capítulo 12 está dizendo: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, quantos anjos caíram com Satanás? Será que a Bíblia nos dá esse número? Está lá em Apocalipse, no capítulo 12 ainda, dos versos 3 a 4.
Vou ler para vocês. E viu-se outro sinal, e eis que era um dragão, um grande dragão vermelho. Nossa, esse é um momento excelente para eu explicar uma coisa para vocês, que é muito importante. A palavra dragão, que também ela aparece em algumas... Rita, muito bem-vinda! Que bom que você voltou. Que também aparece, Nath, bem-vinda, Alisson, bem-vindo. A palavra dragão, então, que ela aparece em outras traduções mais antigas da Bíblia, também como Drakon, ela é a mesma palavra que no hebraico significa serpente. Então, quando a Bíblia fala de um grande dragão vermelho, não é o dragão como a gente conhece, aquele dinossauro barrigudo com asas. Não, na verdade, o que a Bíblia está descrevendo é uma serpente com asas. Isso é o dragão na Bíblia. Então, se a gente fosse olhar para a figura mais acurada, para uma imagem que demonstrasse o que é o dragão na Bíblia, seria o dragão chinês. Você já reparou no dragão chinês? O dragão chinês, ele é uma serpente com asas e com patas. Então, com patas bem curtinhas. Então, essa seria a imagem do dragão para a gente ter. Então, para você entender que quando o Apocalipse fala do dragão que se viu no céu, não é nada novo. É a serpente, é a mesma coisa, é a mesma palavra. Então, continuando a leitura aqui, capítulo 12 do Apocalipse, versos 3 a 4. Então, o dragão que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Diademas são coroas. E a sua cauda, olha só, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Já expliquei para você que na profecia estrela é anjo. Então, qual a quantidade de anjos que se posicionou ao lado de Satanás e contra Deus? 1/3. Uau! Você consegue imaginar? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vem com milhares e milhares e bilhões de anjos. Então, você consegue imaginar quanto significa em número real 1/3 dos anjos? Se Jesus vem com bilhões e bilhões e apenas 2/3 se posicionaram ao lado de Deus, quanto será que é 1/3? Então você consegue imaginar que na nossa terra, aqui, convivendo conosco, talvez existam mais demônios do que pessoas? Você consegue imaginar como é acirrada a nossa luta? E por que Jesus nos adverte tantas vezes que a gente vigie, que a gente ore, para que a gente não caia em tentação? Então, continuando aqui. Terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão... bom, essa parte eu nem vou ler, né? Vamos deixar para quando for o contexto mesmo da gente estudar o capítulo 12 mais pra frente. Então eu quero ler para você de novo Apocalipse capítulo 1. A gente leu bastante do Apocalipse capítulo 1 semana passada. Karen, minha amiga querida, muito bem-vinda. Feliz aniversário, te amo muito. Então, continuando aqui... no Apocalipse, né? A gente tinha lido semana passada bastante sobre o capítulo 1. Então, no próprio capítulo 1, vejam que é o que eu disse para vocês. A própria Bíblia se explica, a gente não precisa ir para outro lugar. No capítulo 1, então, diz assim, está sendo explicado para João. Ele tem uma visão gloriosa de Jesus, lembra? E aí ele diz, e esse Jesus que ele vê estava segurando na sua mão 7 estrelas. Então aí fala, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha mão direita... ou seja, a minha direita, não necessariamente na minha mão direita, tá? E dos 7 castiçais de ouros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, isso das igrejas a gente vai estudar mais pra frente um pouquinho, tá? Mas, então, de novo, estrela, na profecia, ela é anjo. Outra evidência está no livro de Jó, capítulo 38, verso 7. Jó, então, a forma como o livro de Jó é escrito é de acordo com a poesia hebraica. E lá diz assim, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então, esse capítulo 38 de Jó, nesse momento aqui, está falando sobre a criação do mundo. Quando Deus lançou os fundamentos do nosso planeta, do mundo. Então, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Então, estrela que canta, né? Não é uma estrela
enfim, um corpo celeste, é um anjo. E Judas, capítulo 1, verso 6, traz uma informação para nós muito importante. Lá diz que Deus tem guardado esses anjos, não guardado, mas assim, reservado, aguardado o momento em que eles vão receber a sentença, a recompensa pela obra deles, esses anjos que se posicionaram ao lado de Satanás. Então, Judas, no capítulo 1, só tem um capítulo, o livro de Judas, verso 6, diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, os anjos que resolveram não aceitar o seu papel, né? Não guardaram o seu principado, não exercer a função para a qual eles foram criados, mas deixaram a sua própria habitação, eles foram expulsos, lembra? Já lemos. Deixaram a sua própria habitação. Reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Isso aqui eu quero já aproveitar e fazer uma palhinha sobre essa palavra eterna aqui. A Bíblia, especialmente em profecia, ela apresenta hipérboles. Então, certas palavras, elas são hipérboles, a gente não deve entendê-las como literal. Um exemplo disso é a palavra eterna nesse contexto. Veja bem, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo. Mas, no capítulo, eu não tenho aqui agora, deixa eu virar aqui. No capítulo, Apocalipse, no capítulo 20, o verso 10 e 14, diz que Satanás e o diabo e os seus anjos vão queimar, vão ser destruídos no lago de fogo. Então, o grande dia que está falando aqui, esse dia do juízo, é o dia da destruição. Eles vão ser destruídos. Algo eterno não pode ser destruído, porque algo eterno é algo que não tem fim. Não tem começo, né? Não vai ter fim. Então, então quando a Bíblia está falando aqui das prisões eternas, está fazendo uma hipérbole. Como que eu, Sara Campos, entendo esse termo prisões eternas aqui nesse contexto? Eles estão numa prisão de circunstâncias. Pela escolha que eles fizeram, porque eles continuam fazendo essa escolha dia após dia, então eles estão presos. Eles não conseguem voltar, eles não tem volta, eles vão receber uma punição pela atitude deles ao longo dos séculos. Então, dessa maneira, eles estão eternamente presos. Porque, como eu já expliquei num outro vídeo também que tem lá no Instagram, depois dá uma fuçadinha lá, é a consequência que é eterna. Não é a prisão literalmente, eternamente preso. É a consequência que é eterna. Então, continuando. O conflito entre Deus e Satanás, nós já estudamos até aqui, ele iniciou no céu. Mas ele veio para o planeta Terra. Vamos ler então agora 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 3, diz assim, ó. Então, a gente sabe que, usando a serpente como instrumento, que estratégia utilizou Satanás para envolver o ser humano no grande conflito? Esse texto é muito importante. Ele tem uma informação para nós que é crucial para que a gente vença Satanás diariamente na nossa vida. Não Satanás, já expliquei para você, né? Satanás não é onipresente, mas as forças do mal, os demônios, para que a gente vença os demônios que vêm nos tentar todos os dias. Então vamos ler lá, capítulo 11, verso 3 de 2 Coríntios. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, veja como Paulo diz que é a forma pela qual Satanás nos engana, pelos nossos sentidos. Já conversamos muito sobre isso no nosso estudo anterior. Os sentidos, ouvir, ver, o nosso paladar, ou mesmo as nossas palavras, o nosso cheiro, aquilo que a gente consegue pegar. Satanás, ele nos engana por meio dos nossos sentidos. Quando Eva se deparou com uma serpente falante, ela ficou maravilhada. Ela nunca tinha visto aquilo antes na sua vida. E a serpente falava palavras de Deus.
Então, uau, a serpente, além de falante, agora está falando palavras de Deus, está recitando Deus. Então, ela foi enganada pelos próprios sentidos. Aquilo que ela ouviu, aquilo que ela viu, ela não conseguiu discernir que era Satanás. Ela não conseguiu discernir que era o inimigo de Deus. Então, olha como é importante que a gente cuide com os nossos sentidos. Nem toda música é de Deus. Nem tudo que a gente come é feito por Deus para que a gente coma. Nem todos os vídeos que dizem que são de Deus, são de Deus. Nem todo aquele, a Bíblia já diz, né? E eu vou ler aqui nesse estudo, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. João 14, verso 30, ele diz que por usurpação, Satanás ele se constituiu o príncipe desse mundo. Já expliquei um pouquinho para vocês sobre isso, né? Vamos ler lá? Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então, por usurpação, Satanás se fez príncipe deste mundo. A Rose falou alguma coisa importante. Lembrando que os animais no jardim eram todos incríveis. Não era igual a gente aqui que tem animal doméstico e selvagem. Isso mesmo, Rose, um excelente comentário. Os animais no Jardim do Éden, eles eram dóceis, mas eles não falavam. Na Bíblia diz que eles comiam capim, que o capim seria o alimento dos animais. Então eles não eram carnívoros. Isso foi uma mutação por causa do pecado. Então aqui Jesus chama Satanás de príncipe desse mundo, porque ele usurpou o trono da terra. A partir do momento que Adão morreu, Satanás se intitulou o líder da terra, o príncipe da terra, o representante da terra. E a gente vê isso no livro de Jó, no capítulo 1. E aos seres humanos, então, ao pecar, nós chegamos a ser cativos de Satanás. É o que diz lá em Romanos, capítulo 6, verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então aqui Paulo está fazendo uma pergunta, e é bem importante que a gente entenda essa pergunta. Vocês não sabem que a quem vocês se apresentam para obedecer, vocês se tornam servos? Então, se vocês obedecem o pecado, vocês são servos da morte. E se vocês são servos da obediência, então vocês receberão a justiça. E 2 Timóteo 2,26 também tem uma mensagem importante. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então, quando a gente aceita esse engano que Satanás fez para Eva, de seguir o nosso coração, seguir os nossos desejos, fazer o que a gente quiser, nós estamos o quê? Nós estamos enlaçados pelo diabo. Nós estamos presos na vontade dele. E a Bíblia diz que o fogo, ele foi criado, o lago de fogo, ele foi criado para o diabo e para os seus anjos, mas que lá também serão lançados aqueles que se posicionam ao lado do diabo. E qual é então a única forma da gente vencer? Eu quero ler para você, antes ainda, né, continuando esse raciocínio, 1 João 3,8 diz assim, ó, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus, esse princípio, quando a Bíblia fala que o princípio, está falando da criação da terra, tá? Isso mesmo, Rose, essa é outra frase. Você merece, siga o seu coração, é bem isso. Então, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, quando a Bíblia falou aqui do princípio, ela está falando da criação do nosso planeta, tá? Esse é o princípio, nesse contexto aqui e em outros contextos da Bíblia.
Mas, justamente porque Satanás veio para instaurar o caos aqui, é que o Filho de Deus se manifestou. Por isso que ele encarnou, viveu entre nós, para nos ensinar a forma de vencer a tentação. A Bíblia diz, a gente leu semana passada, que Jesus Cristo ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então ele venceu a tentação. Se Jesus, sendo completamente humano quando ele esteve aqui na Terra, porque ele arriscou inclusive o seu trono, ele arriscou a sua divindade. Se Jesus tivesse caído em pecado, ele ia receber a morte, como qualquer pessoa, e ele não ressuscitaria. Ele teria perdido também a sua divindade. Você já pensou qual é o tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós? Não é só ir lá na cruz e ser chicoteado e ser pregado com pregos. Não é só a dor física daquele momento, mas é o risco que ele correu a sua vida toda aqui na Terra, de perder a sua divindade. Ele sendo criador, ele se tornou uma criatura. E no corpo de uma criatura, aqui ó, na pele de uma criatura, se ele não tivesse vencido o pecado, ele tinha perdido a sua divindade, o seu trono. Você já pensou que amor é esse? Que corre esse risco pelas suas criaturas? Sabe, quando eu paro para pensar na profundidade daquilo que Jesus fez por nós, não tem como eu desprezar. Eu penso, eu preciso obedecê-lo, eu preciso fazer aquilo que ele me pede, porque é muito amor. Continuando aqui. Então, qual é a única forma da gente vencer Satanás? João capítulo 8, 32 diz assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente conhece os enganos de Satanás, quando a gente conhece o plano que Deus tem para nós conseguimos vencer o mal. Porque embora Satanás tenha usurpado o principado deste mundo, ele se considera o príncipe deste mundo a partir do momento que Jesus, sendo ser humano e Deus, conquistou o trono da terra, o trono que Adão perdeu. Ele sendo humano, ele venceu Satanás na carne. Então ele conquista o trono da terra e ele vai vir estabelecer o reino de Deus aqui. A capital do universo, então, ela vai se tornar a terra. E isso nós vamos ver no capítulo 22 do Apocalipse. A Rose fez um comentário aqui. Jesus sabia quem ele era e o tempo todo, quando veio para a terra para nascer de Maria, ele não sabia o tempo todo, Rose. Ele não nasceu consciente de que ele era Deus. Júlio, quanta saudade! Parabéns adiantado, seu aniversário é daqui 3 dias, né? Dia 26. Parabéns, Deus te abençoe muito. Então, respondendo a tua pergunta, Rose, Jesus ele não sabia que ele era Deus. Mas o Espírito Santo, à medida que ele foi crescendo e sendo instruído por Maria, por isso tão importante o papel de Maria em instruir Jesus, em ensinar a ele as Escrituras, o Espírito Santo foi ministrando na mente de Jesus, foi ensinando na mente de Jesus. E ele foi entendendo quem ele era e qual era a missão da vida dele. Mas desde pequenininho, e é por isso que até a Bíblia diz assim, tem um verso, eu não tô lembrando agora, não me recordo exatamente, mas diz assim, que Maria, ela testemunhava Jesus crescer, via a forma como ele agia, e ela ficava impressionada, e ela guardava aquelas coisas no coração, ou seja, ela meditava profundamente naquilo, porque Jesus foi muito especial. Mas ele não usou o seu poder de Deus para vencer a tentação. Boa noite, Nana. Continuando então o nosso estudo, vamos agora ler alguns textos que falam da revelação da estratégia de Satanás aqui. Então vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15. Quais são 2 enganos dos mais sutis de Satanás, dos quais nós deveríamos ter consciência? Então, capítulo 11 de 2 Coríntios 14 e 15 diz assim, ó. Eu vou ler o verso 13 para vocês entenderem o contexto. Porque tais falsos apóstolos, então Paulo está falando, né? Tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, eles aparentam ser apóstolos de Cristo, eles assumem uma identidade de apóstolos de Cristo.
E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então o próprio Satanás, ele assume uma aparência de anjo de luz. E quando ele diz assim, se transfigura em anjo de luz, ele não está querendo dizer que em algum momento Satanás perdeu a sua glória, porque o anjo, ele brilha, naturalmente ele brilha. É a forma como Deus criou eles, é o corpo deles, é assim, é reluz. Então, Paulo não está falando da aparência de Satanás, que ele muda a sua aparência para nos enganar. Não, ele está falando que ele muda, ele dá uma, nas suas obras, ele dá uma aparência de luz. Nas suas obras, ele tem as suas obras aparentam obras de anjos de luz, de anjos bons. Continuando a leitura. Não é muito, pois que os seus ministros, ou seja, os ministros de Satanás, se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, Jesus, ele disse que ele vai trazer a nossa recompensa. A gente leu isso semana passada no capítulo 22 de Apocalipse. Todos vamos ser julgados de acordo com as nossas obras. Mas aqui falou algo importante, que os ministros de Satanás, eles parecem ministros da justiça, ou seja, parecem servos de Deus. Então, isso significa que Satanás tem líderes, tem pessoas suas em todas as igrejas. Não é uma, nem duas, nem só a minha, nem só a sua. São cerca de mais de 40 mil denominações cristãs ao redor do globo. E Satanás tem seus representantes em todas elas, nenhuma escapa. Por isso que a gente tem que estudar as escrituras, para que a gente saiba discernir. Por isso que a gente tem que cuidar com os nossos sentidos. Lembram que a gente leu aqui na Bíblia? Que a forma como Satanás enganou a Eva, ele enganou a Eva pelos sentidos. Aquilo que ela viu, aquilo que ela ouviu, parecia tão bom. Aquilo que ela sentiu quando ela comeu aquele fruto que ela não devia, parecia tudo tão bom. Ele enganou ela pelos sentidos e o engano não mudou. É o mesmo. A mesma forma, ele nos engana pelos nossos sentidos. São as entradas da alma. Lembra? Já falei disso para vocês semana passada. Continuando então a nossa leitura aqui, eu quero ler com você agora capítulo 2, 2 Coríntios ainda, capítulo 2, do verso 10 ao verso 11, diz assim, ó. É o finalzinho já do verso 10 eu vou ler, e o verso 11, muito poderoso. Então fica evidente que Satanás, ele não se apresenta abertamente, mas a sua estratégia é cobrir-se com uma aparência, um manto de piedade, inclusive milagrosa. A Bíblia falou aqui que ele faz sinais e maravilhas. Então nós devemos cuidar para que ele não tenha vantagem sobre nós. Eu quero ler para você aqui, 2 Coríntios 2, finalzinho do verso 10, diz assim, ó. Para que não sejamos vencidos por Satanás. E aí o verso 11 diz, a palavra de Paulo, porque não ignoramos os seus ardis. Então, eu e você, nós não podemos ignorar a capacidade de Satanás. Sabe que crescendo, eu sou adventista desde criança. E ao longo dos anos, sim, eu questionei muito a minha fé, estudei a Bíblia com outras denominações religiosas. Mas eu permaneci adventista, porque é a única denominação, embora imperfeita, e tenha muita gente que faz muita coisa errada, inclusive eu, é a única denominação que é fiel àquilo que está escrito na Bíblia. Por isso eu permaneci adventista até hoje, no meu 37º ano. E crescendo, eu lembro que eu pensava assim, adolescente, Satanás, ele tem muito mais de 6.000 anos, porque 6.000 anos tem só o planeta Terra. Sabe-se lá quando Deus criou ele. Então, o que é um adolescente, eu pensava, né? O que é um adolescente de 7 anos para alguém que tem no mínimo mais de 6.000 anos de existência? É tipo tirar doce da boca de criança, né? Super fácil. Então a gente não pode subestimar os enganos de Satanás. É por isso que a gente é vencido. Lembra que Satanás, ele age de duas formas. Ele age pelos nossos sentidos, tentando fazer com que aquilo que a gente vê não é o que a gente enxerga, não é o que realmente é. A gente vê uma coisa, mas na verdade é outra. A gente ouve uma coisa, mas na verdade é outra.
por exemplo, e um exemplo clássico disso é a comida industrializada. Existem alimentos industrializados que eles são feitos em laboratório, completamente, é química pura. Não tem nada, nenhum ingrediente de verdade lá. Mas você põe na boca, aquilo é uma delícia. Bala, doce, né? Esses docinhos, balinha. Nossa, as balas são deliciosas. Você põe na boca, é saborosíssimo. Mas é um produto de laboratório feito numa indústria. Então, exatamente o que a Bíblia está falando do engano dos sentidos. Para nossa língua, aquilo é delicioso, é saboroso, mas não é um alimento, entende? Então, nós precisamos estar conscientes dos enganos de Satanás, dos ardis dele, para que a gente não caia. Aqui a Rose fez um comentário, Pastor Arilton fala que Deus criou o trigo e Satanás criou a refinaria. É bem por aí, Rose. Infelizmente, né? Criou a refinaria, o transgênico e por aí vai. Continuando então aqui, já daqui a pouco eu vou ver, tem várias perguntinhas ali. Pode Satanás realmente fazer milagres ou só aparenta que os faz? Esse assunto é controverso, né? Vamos ver o que diz Apocalipse 16, o versos 13 e 14. Diz assim, ó. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos. A gente vai estudar isso aqui mais lá pra frente, tá? Semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios. Então, olha o que os espíritos de demônios fazem. Fazem prodígios, ou seja, milagres. Os quais, aí continua, né? Eles fazem prodígios. Eu vou parar a leitura por aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui um comentário aqui da Renata. Quando olhamos a situação atual do mundo, percebemos a astúcia de Satanás em se utilizar de absolutamente todos os meios possíveis para nos enganar. Política, tecnologia, etc. É exatamente isso, Renata. Sabe, às vezes, Vilmara querida, quanta saudade. Às vezes a gente olha ao nosso redor e a gente tem aquele 5 minutos assim que parece que você vai enlouquecer. Poxa, a indústria cinematográfica é terrível. Se a gente vai tentar assistir um noticiário, você não sabe se aquilo é verdade ou é mentira mais. Você vai ler uma notícia na internet, você não sabe se é verdade ou é mentira. Se você vê um Reels na rede social, você não sabe se é verdade ou se é mentira. Você vai comer um negócio, você não sabe se é verdade, se aquilo é de verdade, porque teve um escândalo aqui no Canadá, estourou esses tempos atrás, que a China estava fazendo repolho de plástico e arroz de plástico. Então, tudo. Os demônios, Satanás, ele vai se infiltrar em tudo para perverter os nossos sentidos, para nos enganar da mesma forma como ele enganou Eva. Aí cabe a nós estudar a palavra de Deus e buscar o que? A simplicidade. Foi exatamente isso que Paulo disse. Eu não vou procurar o texto agora, senão vou me perder aqui. Mas foi exatamente isso que Paulo falou naquele texto que eu li, da questão dos sentidos. Que Satanás, ele vai tentar chegar até nós pelos nossos sentidos, mas que a gente deve buscar simplicidade em Cristo. Então, qual que é a simplicidade em Cristo? O tipo de música, estímulo sonoro, o tipo de alimento, o tipo de estímulo visual. A gente não precisa de todo esse estímulo visual. A gente não precisa de todos esses sabores. A gente não precisa de todos esses sons eletrônicos e a gente não precisa disso. A simplicidade em Cristo é disso que a gente precisa. Continuando então o nosso estudo dessa noite, eu quero ler para você agora 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, já lemos esse texto anteriormente, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, Satanás, sim, opera milagres. Não podemos esquecer que ele tem aí alguns milênios na sua bagagem de anos, que ele é um cientista poderoso. Se um homem consegue, num período de menos de 100 anos, descobrir tantas coisas incríveis, imagine o diabo
vivendo nessa terra, assistindo todas as mudanças climáticas, sabe, todas as estações a cada ano, por mais de 6.000 anos, o que ele não é capaz de fazer? Então, quando eu digo isso, eu não estou exaltando o poder de Satanás, porque a gente tem um poder muito maior do nosso lado. Não me leve a mal, mas é que eu vejo isso ao meu redor, constantemente. As pessoas olham para as obras do diabo e atribuem essas obras a Deus. Então, se é ruim, veio de Deus, e se é bom, veio de Deus. E cadê o diabo nessa história? Cadê os demônios nessa história? A gente tem que atribuir cada um de acordo com a sua obra, cada um de acordo com o seu papel, para que a gente não seja enganado. Continuando então, eu quero ler aqui algo bem importante para vocês. Satanás é tão sutil em seus enganos que inclusive é capaz de citar as santas escrituras, isolando-as de seu contexto. Já falei um pouquinho disso no início, né? E a gente vê isso exatamente na tentação de Jesus no deserto. Satanás usou as escrituras. Eu quero que você coloque aí pra mim, se você nunca ouviu falar das tentações de Jesus. De repente eu posso fazer uma palhinha, porque o nosso tempo já tá bem avançado. Depois eu posso colocar alguma coisa sobre isso lá nos stories. Então, quando a gente olha para a tentação de Jesus, Satanás ele usou as escrituras. Então, ele usou versos da Bíblia. Ele levou, por exemplo, Jesus no pináculo do templo e ele disse assim, porque aos seus anjos, ele citou Salmo 91, verso 11. Então, veja, Satanás estuda e memoriza as escrituras. Quanto mais eu e você, que temos uma memória falha, deveríamos fazer isso. E ele citou Salmo 91, verso 11 para Jesus. Ele disse assim, por que você não se joga daqui do pináculo do templo? Porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a seu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Uau! E aí o que Jesus fez? Jesus também respondeu com as escrituras. Ele diz assim, não tentará o Senhor teu Deus, e somente a ele darás culto. Então, Satanás, ele revelou a forma como ele usa as escrituras, sempre distorcendo. E Jesus também usa as escrituras, mas no contexto correto. Isso também deve ficar para nós como um conselho. Agora eu quero ler para você Mateus 24, 24 diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, seriam enganados até os escolhidos. E Mateus, então isso aqui falando do fim dos tempos, né? Que os enganos de Satanás, eles aumentariam muito. Lembra? Os sentidos. Aquilo que você vê não é o que você vê, aquilo que você ouve não é o que você ouve, aquilo que você come não é o que você come. Aquilo que você pisa não é o que você pisa, aquilo que você encosta não é o que você encosta, a perversão dos sentidos. Mateus capítulo 7 diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. Então aqui está falando dos falsos mestres. E é por isso que na Bíblia tem para nós a forma como os mestres, que se dizem mestres, líderes cristãos, eles devem proceder. Isaías capítulo 8, verso 20 diz assim, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a lei de Deus, de acordo com o decálogo, já estamos encerrando. Contra quem Satanás está especialmente enfurecido nestes últimos tempos? No capítulo 12, no verso 17, diz assim, e o dragão irou-se contra a mulher. Depois a gente vai entender quem é essa mulher aqui. E foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então Satanás está irado, não é contra todo ser humano, é contra um grupo especial.
aquele grupo que guarda os mandamentos de Deus e aquele grupo que tem o testemunho de Jesus. É contra esse grupo que ele está irado. Será que eu e você fazemos parte desse grupo? Nós estamos praticando os mandamentos de Deus? Estamos demonstrando pela nossa vida Jesus Cristo? Isso que é o testemunho de Jesus. Nas nossas atitudes, nas nossas obras, a gente mostra a vida de Cristo. E qual é então o nosso segredo infalível para a gente vencer? Capítulo 12 de Apocalipse, verso 11 diz assim, ó: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então, exatamente o que Satanás inspirou Eva a fazer, a buscar uma vida conforme Deus, a buscar ser eterno. Não, você não vai morrer. Ou seja, não se preocupe com isso, busque a imortalidade. Não, aqui está falando justamente o contrário. Busque a morte, não no sentido de tirar a nossa vida de suicídio, mas a morte para o eu, a morte para o ego, a morte para os sentidos, de recusar os estímulos visuais dessa indústria cinematográfica nojenta, recusar os estímulos visuais das mídias sociais, recusar os estímulos auditivos de uma música que não louva o Senhor, recusar o estímulo, como que eu poderia dizer, degustativo de alimentos que não vão nos trazer vida. É morrer para isso. Morrer para isso é buscar simplicidade em Cristo. 1 Pedro 5,8 dá um conselho para nós. Pedro disse assim, então: sede sóbrios, não ébrio. Não fique cambaleando, eu creio nisso ou eu creio aquilo, eu devo fazer isso, eu devo... Não. Sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Ezequiel capítulo 28 diz para nós qual vai ser o fim de Satanás. A gente vai ler esse final no Apocalipse também, mais pra frente, tá? Mas eu gostei desse texto aqui de Ezequiel, por isso eu vou trazer ele para o nosso estudo de hoje. Então ele diz, né? Pela multidão das tuas iniquidades, capítulo 28 de Ezequiel 18 e 19. Pela injustiça do teu comércio, ou seja, a injustiça das tuas relações sociais, da forma como você age, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Então Satanás vai ser destruído. É isso que diz aqui. Ele e os outros anjos que se posicionaram ao lado dele contra Deus. Isso mesmo, Rose. Ande reto para o alvo. Nós temos um céu a alcançar e uma morte eterna a evitar. É isso mesmo. Mas sabe, quando você olha para a sua vida agora e pensa nos pecados que você precisa vencer, a primeira coisa que vem na tua mente que tá amarrando você, tá impedindo você de avançar, de prosperar, de avançar na tua caminhada com Deus, de amadurecer, de crescer. E você pensa, eu não consigo. Lembra do que está escrito aqui em Hebreus, capítulo 4, verso 15 e verso 16. Lembra que Satanás memoriza as escrituras? Então a gente deve memorizar também. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, quando a gente precisar, a gente vai ser ajudado. Mas a gente não pode procurar quando a gente precisa. A gente tem que chegar com confiança ao trono da graça, hoje, agora, para alcançar misericórdia. E essa misericórdia vai nos sustentar lá pra frente, no momento em que nós precisarmos.
Lari, um beijo, querida. E lendo esse texto aqui, eu lembrei de um outro texto que eu não anotei para dizer para você, mas eu lembrei agora. Diz assim, ó, que aquele que confessa os seus pecados e deixa, esse vai alcançar misericórdia. Então, não há outro caminho. É imitar o que Jesus fez. Jesus veio nessa terra e ele viveu uma vida vencendo o pecado a cada dia. Não tem outro caminho para nós. Nós também precisamos viver uma vida vencendo o pecado a todo custo. Jesus conseguiu vencer o pecado. Nós conseguimos também. Porque Jesus, quando ele habitou esse mundo, ele era 100% humano. Nós conseguimos, não pelo nosso mérito, não olhando para nós, mas olhando para Jesus, imitando ele, orando como ele orava, memorizando as escrituras como ele memorizava, vivendo uma vida de serviço abnegado como ele viveu. Assim nós vamos conseguir a vitória. Que Deus te abençoe, eu quero orar com você para a gente encerrar. Poderoso Deus, por favor, nós te pedimos que o teu Santo Espírito, Senhor, nos ajude a vencer, nos ajude a enxergar onde temos caído, para que nós tenhamos a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Te vejo semana que vem.